Quero meditar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 4. Eu quero ler um versículo onde Deus fala ao povo de Israel. O desejo de Deus é que o povo seja abençoado. O desejo de Deus é que o povo seja livre de qualquer maldição. O desejo de Deus é que você não pereça. O desejo de Deus é que você tenha paz. O desejo de Deus é que você seja livre de qualquer espírito que perturba a sua vida, o que te persegue geração a geração. Esse é o plano de Deus. Esta palavra, a palavra de Deus, o nosso Deus diz que os planos dele para o homem são planos de bênçãos, de salvação, de cura. Ele tanto nos amou que ele enviou seu filho morrer na cruz do Calvário para salvar um pobre pecador que somos nós. Mas o nosso Deus, ele deseja que a nossa fé não seja uma fé sem obra, uma fé morta, que a nossa fé seja uma fé operadora, uma fé de confiança nas palavras de Jesus, nas palavras de Deus. Então que Deus, ele esteja abençoando o nosso irmão, a nossa irmã, para que nós possamos entender. Eu quero ler a palavra de Deus, um versículo inicialmente nesse vídeo, para que Deus fale ao seu coração. De repente esse irmão que já tem esperado tanto por Deus e ainda não alcançou nada dele, primeiramente eu quero dizer que não desanime, porque Deus não lhe abandonará. Ele realmente irá fazer uma obra na sua vida. Ele deseja fazer uma obra na sua vida, mas precisamos guardar os princípios de Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra aqui no livro de Jeremias 4 e o versículo 3, para nós entender um pouco da palavra de Deus. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós campos de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Vamos entender a orientação de Deus? A orientação de Deus para o povo de Israel, que é também hoje para mim, para o irmão, para cada um de nós, é que não semeie sem preparar a terra. Em outras palavras, não tenha fé sem uma atitude, não tenha uma fé sem a obediência ao Evangelho. O Evangelho, ele é transformador. Se o irmão e a irmã já está caminhando no Evangelho, entenda que tu já tem que estar sofrendo transformação. E esse é o prazer de Deus, transformar o homem. Mas se eu estiver plantando, semeando, sem cultivar a terra, essa semente não vai brotar. E se ela brotar, ela vai morrer. Então Deus fala ao povo de Israel que não era para semear, não era para ter uma fé, porque a maioria do povo, mesmo lá o povo de Israel, eles tinham uma certa fé em Deus, mas eles não tinham uma ação. Eles se afastaram de Deus, e por essa razão veio muitos problemas, veio muita dificuldade, veio muitas batalhas. De repente na sua vida, na sua casa, na sua família, está vindo muita batalha. Mas o nosso Deus, ele quer que tu reconheça por que está vindo tudo isso, e ao mesmo tempo ele deseja que você espere nele. Quando nós entendemos que muitas lutas, muitas batalhas foi que nós plantamos e um dia temos que colher. O que ele quer dizer quando nós precisamos lavrar a terra? É meditar, entender por que estamos sofrendo, se somos cristãos. Porque hoje nós estamos vivendo em dias onde muitos cristãos estão sofrendo, e eles não conseguem entender o porquê. Mas aqui nessa palavra mesmo de Jeremias, no capítulo 4, e no versículo 18, olha que o nosso Deus diz: o teu caminho, as tuas obras
te trouxeram estas coisas. Essa é a tua iniquidade, que tão amargosa te chega até o coração. Quando eu aceitei a Jesus, muitas lutas e batalhas se apresentaram após eu aceitar Jesus. E até que eu não entendi que era algo que eu tinha plantado, era muito difícil para mim caminhar. Mas quando eu entendi, essa terra começou a ser tratada. E eu comecei a entender que muitas lutas e muitas batalhas, eu era a pessoa exclusiva, que era responsável dos problemas. Geralmente nós queremos que Deus venha e nos livre, mas o que Ele mais quer é que tu reconheça o seu pecado, a sua forma de vida, não só lá no passado, mas hoje no presente. Lá no passado nós erramos, hoje pedimos perdão a Deus, mas hoje nós reconhecemos a Ele, e Ele irá realmente nos abençoar. Aqui no capítulo 5 de Jeremias, olha que Deus fala para Jeremias. Ele diz assim: dá volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoe. Esse povo, eu creio que ele acreditava no Deus de Abraão, mas eles não buscavam pela uma verdade. Deus quer que nós se apresentamos e praticamos essa verdade. Esse é o desejo de Deus, que nós vamos à presença dEle, que nós oramos e chegamos até Ele, praticando a verdade, aprendendo a ser crente, aprendendo a ouvir a voz de Deus, e não ouvir a voz apenas de ser humano, que é nosso próprio ego, e nós poder entender a palavra de Deus. Eu quero dizer ao nosso irmão, se está passando por uma luta, não se aborreça, clame ao Senhor Jesus. Aqui no livro de Jeremias 33:3, diz o profeta Jeremias: clama a mim, respondei-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus usa o profeta a dizer ao povo: clame a mim. Então nós precisamos clamar, e cada dia se converter, e cada dia observar a nossa vida, fazer uma avaliação, que seria lavrar a terra. A terra não pode produzir no meio dos espinhos, se nós somos pessoas que não observamos a palavra de Deus. Então nós não temos ainda como ser livre. Mas se nós observamos a palavra de Deus e nós caminhamos por ela, nem um espírito de maldição, nem uma macumba pode dominar nossa vida. Se nós guardamos os princípios, nenhuma palavra maldita lançada contra nós terá poder, nenhuma força maligna terá poder. É a palavra de Deus que nos garante. Se realmente, irmão, nós queremos servir a Deus, então você pode confiar, e Deus vai estar visitando a sua casa, Deus estará visitando a sua vida. A você, meu irmão, que a alma está angustiada, para você que já buscou tanto e parece que não teve uma solução, meu conselho: não desanime, continue clamando a Deus, pedindo: Deus, me ensina a ser um crente, me ensina eu te amar diante das dificuldades, não deixa eu negar o teu nome quando chega a luta, chega a batalha. Eu quero dizer ao meu irmão que quando a luta chega, a batalha chega, o sofrimento chega, após tudo isso vem a bênção do Deus que você crê, que eu creio, que é do Senhor Jesus. Ele não te abandonou por causa da luta. A luta, ela vai servir como experiência para nossas vidas. Então, levante a voz e fale: Senhor Deus, jamais podereis parar, porque o Senhor é o meu Deus. Ajuda eu a reconhecer a minha pobreza, a minha dependência, e assim Deus irá lhe abençoar, e assim Deus irá tocar na sua vida. Lembra que Jesus está guardando a sua casa, lembra que Jesus está guardando a sua família, lembra que Jesus quer mudar o seu esposo, lembra que Jesus quer mudar a sua esposa, lembra que Jesus Cristo
Ele quer fazer uma obra na sua casa. Abra o coração para Ele, lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de nosso Deus, mas siga os estatutos da palavra, e assim Deus pode lhe abençoar. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã, e que essa palavra chegue ao seu coração e no coração de muita gente, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus seja Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém?